pequeno container em forma de paralelepípedo pesa vazio 20 kg. E tem como medidas externas, né, medidas externas, 50 centímetros de altura e base retangular com 3 decímetros, presta atenção aí que está diferente, por 400 milímetros. E aí, considerando que ele está cheio de uma substância homogênea que pesa 1,5 kg por litro e que ocupa o espaço correspondente a 90% do seu volume, né, volume externo, o peso total do container da substância é em quilogramas igual a quanto? Então vamos lá, ó. Vamos só fazer um esboçozinho aqui de como que é esse container. Ele diz aí que vazio ele pesa 20 quilos. E que, ó, medidas externas, ó, 50 centímetros de altura. Então aqui tem 50 centímetros. Base retangular com 3 decímetros. E 400 milímetros. Certo? Só aumentar, subir um pouquinho aqui. E aí agora a gente tem que descobrir qual é o volume dele, né? Se vocês entenderem a questão, vou descobrir qual é o volume dele em litros, certo? Porque ali tá em litros. E aí depois eu vou achar quanto que é 90% desse volume, porque a substância está ocupando somente 90%, certo? E aí desses 90% em litros, eu vou transformar em quilos, né? Porque ele disse aí, ó, que cada litro pesa 1,5 kg, tá? Então vamos lá, ó, vamos calcular o volume. Só que aí a gente já começa com um problema, né? Uma delas está em centímetro, outra está em decímetro e outra está em milímetro. O que eu vou fazer agora para resolver o problema, né? Eu vou primeiro descobrir qual é o volume, certo? Total dessa caixa em litros, porque o problema ele me diz aí o peso em litros, né? Quando ele fala aqui, ó, 1,5 kg por litro. Então, vou calcular o volume dele em litro. E depois eu vou achar quanto que é 90% desse volume em litro, porque a substância está ocupando somente 90% do volume. E depois eu vou calcular esse volume de litro em quilo, que é esse daqui, que eu vou multiplicar por 1,5, porque cada litro vai pesar aí 1,5 kg, beleza? Então, na hora de eu calcular aqui o volume, eu já tenho um problema. Porque eu tenho 3 unidades de medidas diferentes. Eu tenho 50 centímetros, 3 decímetros e 400 milímetros. Então, como eu quero o volume em litros, o que eu vou fazer? Eu vou botar todas essas unidades em decímetros. Porque quando eu tenho decímetros cúbicos, para transformar em litros, é direto, certo? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Já é uma conversão direta. Então, eu trabalhar com decímetros cúbicos, nesse caso aí fica mais tranquilo. Certo? Então, agora o meu problema é transformar os 50 centímetros e o 400 milímetros em decímetros. Tá? E aí você tem que lembrar lá daquela tabela do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Certo? Ou seja, 50 centímetros e o 400 milímetros, quando a gente vai passar aí para 400 milímetros, né? E o 400 milímetros, ele vai ficar aqui, né? O algarismo da unidade tem que estar sempre na unidade pedida, né? Então, o 0 do 50 está no centímetro e o 0 do milímetro está no milímetro. Para eu transformar em decímetro, é só eu transformar esses números, o 5 e o 4, como os números da unidade. E eu vou fazer isso colocando a vírgula, tá? Então, 50 centímetros é a mesma coisa que 5 decímetros. E 400 milímetros é a mesma coisa que 4 decímetros. Então, agora calcular o volume, como todos estão com a mesma unidade de medida, molezinha. Então, vai ser só eu multiplicar
a largura, comprimento e altura, né? Largura, comprimento e altura. Então vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Então vai dar 20 vezes 3, 60 decímetros cúbicos. E 60 decímetros cúbicos, como eu tenho uma conversão direta para litros, então o volume aí desse container é de 60 litros, certo? 60 litros se ele tivesse todo cheio, né? Mas lembrando que aqui, ó, a substância que foi colocada dentro desse container ocupou somente 90% desse volume. Então, eu vou calcular aqui rapidinho quanto que é 90% desses 60 litros. E aí eu vou ter a quantidade de litros dessa substância no container. E aí pode fazer o 90 sobre 100 vezes 60. Corta aí, ó, um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Só multiplicar, 9 vezes 6, 54. Então aqui tem 54 litros dessa substância. Ele não falou qual era a substância, né? 54 litros só dessa substância nesse container. Como ele quer saber o peso, né, em quilogramas, e ele disse aqui, ó, que 1,5 kg, essa substância pesa 1,5 kg por litro, é só eu pegar esses 54 litros e multiplicar por 1,5. E aí eu vou ter o quilo, os quilos dessa substância. Então eu vou ter aqui, ó, metade de 54 é 27, né? Então é só somar 54 mais 27, que vai dar 70, 81. Então 81 quilos. Então essa substância pesa 81 quilos, tá? Cuidado, né? Agora é a parte que a gente tem que ter cuidado e reler novamente a questão. Por quê? Esses 81 quilos é o peso da substância, certo? Ele quer saber o peso total do container com a substância. Então, se a substância pesa 81, né? Cuidado aqui, né? E lembrando que o container pesa 20. Então, se eu boto 81 quilos em cima de um container que já pesa 20 quilos, então, ao total, eu vou ter 101 quilos, letra D, de divisão, tá? Cuidado, né? Teve essa pegadinha aí no final, tá certo? Muito cuidado aí com o final da questão, de acabar respondendo uma coisa que ele não perguntou, beleza?